esse movimento revolucionário que acontece no 25 de abril também foi um momento muito marcante para abrir portas para quem no Brasil lutava pelo fim da ditadura no Brasil, para quem também tinha os outros contextos ditatoriais na América Latina. Nessa esteira, chegou aqui em Lisboa, chegou aqui em Portugal, um brasileiro que foi o responsável por abrir o primeiro restaurante brasileiro de Lisboa. Imagina só nessa altura, João. Em 1975, no ano seguinte ao 25 de abril, Lisboa conhece o Juca. O Juca tem muita história para contar e a gente vai saber agora um pouquinho mais sobre a história dele e desse restaurante, da reportagem do nosso colega Nuno Tibiriçá. O Juca Oliveira chegou aqui em setembro de 75, ou seja, um ano e meio depois da Revolução dos Cravos. E foi em 78 que ele inaugurou o Brazuca, que até hoje segue sendo o restaurante brasileiro mais antigo de Lisboa. Prestes a completar 50 anos, comemora então em 2028 50 anos de existência ao Brazuca, o Juca segue aqui para contar não só a sua história enquanto um imigrante em Portugal, mas segue também levantando as bandeiras dos valores de abril. E hoje ele vai contar um pouquinho dessa história aqui pra gente. Juca, por favor, seja bem-vindo. Queremos conhecer o seu restaurante. Então, por favor, vamos entrar? Vamos lá, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver, a mulher. Nascido na cidade de Caxias do Sul em 1938, Juca Oliveira teve cedo que deixar a sua terra natal. Opositor ao regime militar brasileiro que vigorava à época, ele foi exilado no final dos anos 60. Passou por Argentina, França, União Soviética, até finalmente desembarcar em Portugal em meados dos anos 70. Em 1975, ao chegar a uma Lisboa que ainda se acostumava com a democracia, viu uma cidade que, de acordo com as próprias palavras, pegava fogo naquela época. Que estava fervendo. Era a época do que eles chamavam o verão quente, em que os deputados foram, inclusive, presos dentro da Assembleia, cercados pelos trabalhadores da construção civil. Era esse o clima. E era exatamente o início do que poderíamos chamarmos o trabalho para constituintes. 3 anos após a sua mudança para Portugal, Juca deu um passo ambicioso ao se juntar a 2 sócios e abrir o primeiro restaurante brasileiro de Lisboa. Em pleno coração da cidade, no bairro Alto, surgiu o Brazuca, onde quase 5 décadas depois, Juca segue diariamente fazendo sua feijoada, virado à paulista e pratos de picanha ao lado da sua companheira, Marta, e do seu filho Elodie, o Baby. Com a democracia se consolidando em Portugal entre os anos 70 e 80, o Brazuca também foi ganhando seu espaço no novo país que se formava. Jornalistas, ministros e até mesmo militares que ajudaram a construir a Revolução dos Cravos eram algumas das pessoas que circulavam pelo restaurante brasileiro. Esses últimos tinham até um saguão especial dedicado aos seus almoços. Tivemos sucesso no início. Sempre aqui? Sempre aqui. E tivemos sucesso porque, naquela época, a Assembleia da República não tinha restaurante. A maioria dos deputados comia aqui. Ministros comiam aqui. Presidentes comeram aqui. Né? E o Conselho da Revolução também comeu aqui. Me lembro que em 1980, essa mesa que está posta ali, era a mesa que era dos jornalistas de estrangeiros, porque toda sexta-feira eles queriam vir comer aqui, porque naquela sala ali, os militares do 25 de abril comiam aqui. E sabia que, como eles estavam reunidos à sexta-feira, eles também vinham para poder se cruzar. Passados 52 anos da Revolução dos Cravos e 48 anos desde a inauguração do Brazuca, Juca relembra com alegria do 25 de abril. A data não só foi fundamental para a sua mudança para Portugal, como também, de acordo com suas palavras, trouxe de volta ao país a liberdade, o companheirismo e o amor. Valores que Juca torce para que jamais morram. Para mim significa muito. Eu aprendi muito com o 25 de abril.
Aprendi muito com os militares, aprendi muito com as pessoas com quem eu convivo aqui, que tem amizade em todos os círculos. Inclusive, a minha chegada cá, quando eu precisei, o amor entre os novos, entre os velhos. É isso que eu aprendi com o 25 de abril. Show de bola. Juca, quer deixar então só um convite para os brasileiros que moram em Lisboa para conhecerem aqui o restaurante? Passa o serviço aqui, o endereço do Brazuca e fala aí algumas especialidades então do menu do Brazuca. Convide o imigrante brasileiro a conhecer o seu restaurante. Eu creio que o Brazuca é muito mais reconhecido por estrangeiros do que por portugueses. Mas a Rua João Pereira da Rosa, número 7, no bairro Alto, tem as portas abertas desde 13 de setembro de 78 para os portugueses e para as pessoas de todo o mundo.